Ah, não vou tentar mais não. O novo Império do México. Após o México, né, ter visto, né, a grandeza, né, que foi, né, o novo Império, né, do Brasil e tudo mais, né. Bem, na verdade, durante isso tudo ainda estava acontecendo, né, o grande Império do Brasil. Então, né, eles decidiram que eles estavam comemorando, né, o aniversário, né, de independência, né, do México. No século 22, primeiramente, gente, lembre que isso aqui é só uma brincadeira, tá bom? O presidente do México decidiu declarar o novo Império do México. Por causa disso, então, começou a acontecer várias revoltas por causa disso, de regiões que não queriam o Império do México de volta, né? É que sim, o México já foi um império. Então toda essa barra aqui, né? Toda essa península aqui decidiu ficar independente, declarando a independência do México. Mas é claro que o México não queria reconhecer. Então, depois se uniram, depois conquistaram mais Israel e trouxeram de volta a República de Sonora. Nem lembro se é esse o nome. Mas, não, pera, é a República de Sonora, sim. Que foi, né, meio que para ser uma colônia dos Estados Unidos, né? Para tentar, né, fazer aqui, né, meio que uma barreira entre o México e uma tribo indígena. Então não foi só essa região aí não que declarou independência por causa disso. Também foi mais toda essa região, basicamente tudo isso aí declarou a independência do México. Menos a cidade do México, porque era a capital do México. Bem, México então não perdeu tempo e após essas independências, o México foi atrás de reconquistá-las. Então, foi aí que ele reconquistou toda esta península. Depois foi conquistar este restinho aí, deixando de fazer a sua capital fazer fronteira com outro país. Assim então, o México reconquistou tudo isso. Ele voltou ao como ele era antes. Ele então decidiu aproveitar, né, que os Estados Unidos, né, já estava fraco, né, para tentar instabilizar mais ainda os Estados Unidos. Bem, basicamente então o México, né, ele então começou a querer toda esta região aí do Texas. Depois mais isso aí. Depois, é claro, mais território ainda. Depois então eles começaram a clamar todo o Texas. Não sei se esse é muito bem o território do Texas, mas tá aí, né? Porque eu acho que é assim, né? Não, porque não. Pera. Só um minuto, gente. Tá, vai ficar assim porque é o mais próximo que eu consegui chegar. Enfim. Não só isso, como também o México começou a querer, né, a Califórnia de volta. Já que sim, a Califórnia já foi parte do México. Durante o Império do México. Já falei, né, que o Texas ele foi uma região do México, né? Olha em um outro vídeo. Passa lá pra ver, tá bom? Vocês podem entrar aqui no meu canal, ó, e vir aqui em playlists, que é aqui, ó. Vocês clicam nesta playlist aqui, né, Gabriel GH, que aí, ó, vai ter aqui, ó, os 3 vídeos por enquanto, né? Esse aqui já é o quarto, né? De Gabriel GH, e meu irmão tá chorando. E basicamente é esse aqui o vídeo que eu falo que o Texas já foi do México uma vez. Nesse trechinho aqui. Ele já fez parte, né, do México. Porém, então, né, com essas disputas territoriais, né, do México, o México depois, então, decidindo, né, recuperar, né, parte da América Central, né, que ele já teve, que foi até o Paraná, né, foi basicamente tudo isso, né. Então, é aí que o México, então, começa uma guerra já logo direto com esses dois paizinhos aqui,
logo da América, peraí, com esses dois países aqui logo da América Central, né? É Honduras. Não, não é Honduras. Agora eu não vou lembrar nem o nome. Então o México conquistou já Belize. E agora só faltava Guatemala. Lembrei o nome. Então, o México vai e já tira uma parte do oceano da Guatemala. Depois conquista toda a Guatemala. Assim então já iniciando o processo de anexação da América Central. Isso, então depois disso, né, o México conquista El Salvador e depois uma parte de Honduras. E bem, depois de mais alguns tratados, né, o México acabou ganhando e conquistou, né, todos esses territórios, menos o Panamá. E bem, vocês se lembram lá daquela disputinha de fronteira desses dois aí? Então, por causa disso aí, então os Estados Unidos acabou declarando guerra contra o México, né? E já que o México agora tinha, né, a América Central, né, conquistada, quase, né? Eles então decidiram mandar não só um ataque por aqui e outro por aqui, ou por aqui, né? Mas sim também pra cá, pra América Central, assim aumentando o ataque. Porém, os Estados Unidos então pediu ajuda da OTAN. Mas a OTAN, ela serve para. Porém, a OTAN só iria ajudar se o México invadisse os Estados Unidos. E não se os Estados Unidos invadissem o México. E a OTAN só iria ajudar se o México invadisse os Estados Unidos, né? Como eu já expliquei, né? Vai ter um vídeo, né, que eu vou explicar melhor sobre a OTAN, né, e tudo mais. Então, por causa disso, então, o Império do México conquista essas duas regiões. Não só isso, como eles também decidem... Então, depois que os Estados Unidos desistem, né? Pensando automaticamente... Ih, rapaz. Eles chegam a conquistar até mesmo mais territórios. Tudo isso aí. Peraí, só um segundo, gente. Eu quero saber o porquê que o Theo tá chorando tanto, viu? Por que será que o Theo tá chorando tanto, cara? Meu Deus. Ficando assim, então, as fronteiras do México, né? Bem grandinhas. E o México já aumentou bastante de tamanho. Com um território bem parecido, né? Com o Império do México, né? Bem, então... Por causa disso, lá na ONU, o México foi meio que obrigado, né, a aumentar seus territórios marítimos, né? Pra bem mais, né? Pera aí, só um segundo. Então o México, né, fica com seus territórios marítimos assim. Porém, então, né, o México ainda assim não satisfeito, né, com isso tudo, né? Decide, então, fazer um ataque. Mais um ataque aos Estados Unidos. O México, né? Na verdade, né? A Califórnia, a Flórida, ela tem muita gente que fala espanhol, blá blá blá. Por quê? Porque a Califórnia, meu Deus, porque a Flórida, ela já fez parte da Espanha. Porém, então o México aumenta mais a sua disputa de fronteira para mais isso tudo aí. Bem, não precisamos nem falar que os Estados Unidos ficou com tanta raiva que decidiu literalmente declarar guerra contra o México. Bem, com muita ajuda, né, de vários países, até mesmo da OTAN, né, que a OTAN não aceitava isso, né, o México conseguiu nesses territórios ainda mais. Eles conseguiram, né, mais territórios, né, com isso. Então, eles já cresceram muito no seu império.
ficando maior até mesmo que o antigo Império do México, né? Depois, então, eles começaram meio que um plano, né, de invasão ao Panamá. Só que depois eles acabaram desistindo, né, dessa invasão. Só que então eles viraram seu foco para outro lugar, o Havaí. Já que aqui, né, nesse mapa dá pra ver que o Havaí ele é bem mais próximo do México do que, né, dos Estados Unidos. Então, mas e se isso for na realidade? Gente, infelizmente eu não vou conseguir verificar isso, porque é um negócio, né, que eu iria usar, né, tá precisando que eu renova a minha conta e não vou fazer isso enquanto eu tô gravando o vídeo, né? Vamos combinar, né? Não quer o negócio. Carrega logo, carregou, finalmente. Então, depois disso, então, né? O México, então, né? Ele, então, já vendo que os Estados Unidos já tava fraco, né? Logo invadiram, né, o Havaí. Já que também, né, os Estados Unidos já estava fraco, não tinha nem mais como proteger seus territórios, né? Com isso, então, o México já estava começando a ser uma superpotência. Só que o México começou a pensar que ele precisava de colônias, assim como o Brasil, né, ele tinha feito, né, com duas, né, aqui no Chile, né, por esta região aqui da Groenlândia e também aqui pela região de Portugal. Então, o México decidiu transformar o Havaí, que já estava lá do outro lado do mundo, como uma colônia mexicana. Porém, é claro, né? Não iria. Mas desde quando é que tem essa ilhazinha aqui? Eu nunca vi ela. Enfim. Depois, então, com seu plano, né, de conquistar toda a América Central, ele então decide invadir. Na verdade, né, o México, né, ele propõe, né, uma união, né, com a Jamaica. Assim, então, a Jamaica se une ao México. Porém, no mesmo ano, a Jamaica fica independente porque o povo da Jamaica não queria. Então, o México, né, começa a invadir Cuba com o propósito, né, de conquistar mais território. Porém, o rei, né, que tinha sido colocado não era o mesmo do México, não. Na verdade, tinha virado outro, que apoiava, né, que era a favor, né, dos Estados Unidos, mas ele não iria devolver os territórios dos Estados Unidos, não, né? Claramente, né? Ele apenas iria conquistar Cuba, acabar assim com um país socialista. Porém, depois ele foi tirado do poder e o novo rei, né? Ele conquistou bem mais do que, bem, deveria, né? Conquistou até o Haiti, República Dominicana, Porto Rico, que era dos Estados Unidos, a Jamaica, e até mesmo essa pequena ilha que eu não consigo colocar. Finalmente. Assim, o México ficou com um grande território. Mas, bem, ele ainda assim, né, era meio pequeno comparado, né, aos maiores países do mundo. Ele então, né, além de pegar, né, uma boa regiãozinha aqui, né, da América Central, né, ele então, né,
ainda decide literalmente ter uma colônia, aproveitando, né, que a Espanha, que tinha colonizado o México, né, ao invés, eles iriam, né, também colonizar a Espanha, que nem o Brasil fez com seus ex-colonizadores, que o Brasil, né, tinha colonizado, né, Portugal, né, na nossa realidade do tempo, né, não na realidade, na minha cabeça, né, nessa realidade aqui, não na vida real. Mas ao invés, né, de conquistar, né, uma pequena região aqui, né, de Portugal, eles foram primeiro conquistar essa região da Espanha, depois foram para mais esta região, depois conquistaram a Catalunha, depois a fronteira da Espanha com Portugal, depois então criaram a colônia da Espanha, a colônia espanhola, tá difícil, uma colônia, né, a colônia da Espanha e a colônia da Catalunha. Coisa então, né, depois, né, essas duas colônias fizeram fronteira e o México acabou ganhando essa guerra. Porém, eles também partiram lá para Andorra, fazendo assim a colônia da Andorra. Beleza, tudo certo, mas a única parte, né, da Espanha mas eles não conquistaram, né? Eles conquistaram o Celta e também Melilla, que são territórios da Espanha, mas que estão localizados em Marrocos. Só que eles não conquistaram esta pequena península aqui, Península de Gibraltar. Porque essa península, ela faz parte do Reino Unido. Você quer se meter com o Reino Unido? Claro que não, né? Um país da OTAN. Na verdade, o México tinha invadido, né, a Espanha, né? Mas a OTAN não fez nada, né, pra pensar. Mas a OTAN reagiu sim. Mas o México, ele conseguiu ser mais forte, né? Com seus aliados, né? A OTAN, né, com medo, né, de fazer uma guerra mundial, decidiu parar, né, com a guerra, né? Bem, enquanto isso, né, ele fez muito negócio com seus parceiros que falavam, né, espanhol. Né? A Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Panamá, a colônia da Espanha, colônia da Catalunha, colônia da Andorra. Acho que só, né? Acho que só mesmo, não sei, pô. Porém, todo o império tem seu auge e sua queda. Até que chegamos então no século 30. Não lembro até quando o novo Império do Brasil chegou, né? Mas acho que esse aqui foi o que durou mais longe até agora. Né? A colônia, né, lá do Havaí declarou sua independência, né? Após de uma guerra violenta. Depois disso, Bahamas declarou independência, né? Vai! Não vai, caramba! Chatice! Depois a Jamaica. Depois essa pequenininha aí, que foi difícil de colocar. Depois essa região aí de Cuba, né? Trouxe novamente Cuba, né? Depois Haiti, República Dominicana. Porto Rico, né? Que não voltou a fazer parte dos Estados Unidos, né? Depois Cuba inteiramente inteiro. Depois, então... Depois disso, né? O México, né? Querendo que nada disso tudo, né? Acabasse, né? É que eles já perderam, né? Boa parte dos seus territórios. Boa parte não, né? Pequena parte. Então, eles decidiram, então, meio que tentar deixar Belize independente, mas Belize ainda assim seria território do México, né?
mas meio que ficou meio que uma disputa, né? É que Belize, né, começou por causa dessa autonomia, né, Belize começou a ganhar reconhecimento internacional. Não era o que o México queria. Porém, depois disso, a Costa Rica, depois disso, tudo isso daí da América Central começou a ganhar, né, muita autonomia. Não, na verdade, mais reconhecimento internacional. Por causa desse reconhecimento internacional, todos esses acabaram declarando, né, sua própria independência. Depois, então, mais regiões começaram a ganhar reconhecimento internacional, menos do México, para serem independentes. Só faltava mesmo a Guatemala. E depois, nessas regiões também, né, conseguiram a sua tão querida independência, né? Depois disso, até mesmo a Guatemala. Só que depois de um tempo, né, o México recupera a Guatemala. Peraí, gente. Depois disso, então, o México, né, ele perde a Flórida para os Estados Unidos. Depois, então, tá vendo todos esses territórios, né, aqui ao norte, né, do México? É, claro, né? O México também perdeu. Só faltava se perder seus territórios europeus. E é claro que isso não iria demorar muito tempo para isso acontecer, né? Essas ilhas já declararam independência. A Catalunha já declarou independência. Andorra, então, né, também declarou sua independência, voltando a ser um microestado, né, como já era antes, né? Essas duas cidades aí declararam suas independências. Na verdade, Marrocos conquistou, né? Os espanhóis começaram a reconquistar o país deles. E bem, tão rapidamente, né? Eles perderam e perderam e perderam e perderam o território. Assim, então, o México perdeu todos os seus territórios. Só faltava, assim, a Guatemala. E foi isso que aconteceu. Depois de uns anos, a Guatemala começou a querer independência. Não sei nem como é que eu sei o nome da Guatemala, mas tudo bem. Então, é aí que a Guatemala consegue a sua independência. E o México, então, perde território, voltando a ser como ele era antes. Depois ele até mesmo chega a perder um pouquinho, né, desse seu território. Mas depois ele reconquista totalmente. Assim, então, acabou o novo Império do México no século 35. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Não esqueçam, isso daqui é tudo uma brincadeira, tá bom? E tchau!